Olá, pessoal. Eu sou Ricardo Yoshio. Estou aqui para poder apresentar para vocês o novo quadro do nosso canal do YouTube, Direitos Trabalhistas. Estou com a minha colega, a doutora Patrícia, especializada em direito trabalhista, que ela vai estar nos acompanhando nesse novo canal, para vocês saberem os seus direitos, né, o que você pode e não pode, e também tirar suas dúvidas. Se tiver dúvida, mandem para nós, que nós estamos tirando. A minha formação é especialização na área imobiliária, né? Então, ela abrange muito a parte condominial. E o que tem a ver direito trabalhista? Tudo. Todos os condomínios, literalmente, ele tem a questão trabalhista também, né? E eu vou passar a palavra para minha colega para poder se apresentar, e depois nós vamos adentrar a questão trabalhista, para vocês poderem estar nos acompanhando, tirando suas dúvidas, que é de extrema importância. Combinado, Rick, obrigada pela apresentação. Como o Ricardo já adiantou, sou especialista em causas trabalhistas, em direito do trabalho, tenho minha formação, minha atuação, né, toda voltada ao direito do trabalho. E aí eu gostaria de falar um pouco, né, como a gente iria iniciar esse quadro, como a gente iria iniciar esse assunto, e nada mais justo do que a gente falar dos direitos trabalhistas de uma maneira geral, né? Então, muita gente tem alguns direitos trabalhistas violados, não tem conhecimento, ou tem o conhecimento e não vai atrás, às vezes pensa que a justiça do trabalho é uma justiça, mas vai demorar muito, mas vou ficar com esse processo muitos anos, e na verdade não, né, a justiça do trabalho hoje, dentre o que a gente tem hoje no nosso sistema judiciário brasileiro, é a mais célere, né, então ela já tem um processo em si, já é simplificado, é uma justiça que ela privilegia, né, ela tenta sempre ter um acordo entre as partes, então o trabalhador tem muita essa facilidade de chegar numa audiência com o advogado e negociar valores, negociar as verbas trabalhistas que ficaram em aberto. Então, é muito bacana a gente poder falar isso, né, de uma maneira geral, com os dados da Justiça. Então, eu trouxe aqui os dados da Justiça de 2022 sobre os pedidos com maior incidência na Justiça do Trabalho. Tá? Então, eu listei alguns. Então, se você está com direito violado, está com direito que está em aberto, não teve esse acordo com o seu empregador na Justiça do Trabalho, e tem alguma dúvida se você ainda pode recorrer desses direitos, manda mensagem para a gente que a gente vai te auxiliar. Bom, o primeiro deles, né, o assunto que é mais debatido na Justiça do Trabalho diz respeito às rescisões contratuais, né, e os direitos da rescisão contratual. Então, o que é? São aquelas verbas rescisórias. Então, na Justiça do Trabalho, a gente ainda tem muitas verbas do fim do contrato de trabalho que ficam em aberto. Então, sabe-se que se o empregador te demitiu, né, se o empregador que fez a sua dispensa, você tem direito ao seu saldo salarial, aviso prévio, férias, 13º, se é vencido, proporcional, depende do seu contrato, e os 40% sobre o saldo do FGTS. O FGTS, é importante dizer que o trabalhador pode acompanhar se os depósitos estão sendo realizados. Hoje a Caixa deixa isso muito facilitado para o trabalhador, né? Então, acompanhe você, trabalhador, o seu extrato de FGTS, porque se o empregador não está fazendo esses depósitos, ou deixa para fazer só no momento da extinção do contrato, ele está errado, tá? Inclusive, o TST já até entendeu recentemente que é uma causa que você pode pedir para ser dispensado. Né? Então, a gente tem hoje na justiça uma figura que se assemelha muito à da justa causa do empregado, mas o empregado também pode demitir por justa causa o empregador, né? Se ele não Seria o cumpre inverso, né? isso, quando ele não cumpre com Bacana. alguma obrigação. Então, se você está tendo algum FGTS violado, atraso no pagamento de salário ou outras verbas que o empregador não está, né, pagando, você está acompanhando, às vezes atrasa salário, isso tem toda, né, uma repercussão na vida do trabalhador que depende disso, tem sim que acionar a Justiça do Trabalho, e se o contrato estiver ativo, pode até mesmo fazer essa extinção do contrato diretamente na Justiça. Outro ponto que tem muita incidência na Justiça do Trabalho é a questão do reconhecimento do vínculo empregatício. Hoje, Ricardo, nós temos aproximadamente, estima-se, né, que 40% dos contratos de trabalho estejam ainda informais, né? Então, é aquele empregado que vem trabalhar comigo, mas é um contrato de boca a boca, vem trabalhar comigo, eu vou te pagar X, e nunca teve um contrato formalizado, nunca teve o registro na CTPS, na carteira de trabalho.
nunca teve nenhum tipo de pagamento de INSS, FGTS. Então, a Justiça do Trabalho, ela realmente tem toda essa atenção, tem todo esse cuidado com esses vínculos de emprego que não são reconhecidos como tal. Então, nós temos até algumas hipóteses que o empregador faz um contrato que não é um contrato de emprego, então coloca que é um contrato de prestação de serviços, é um contrato de uma empresa terceirizada, às vezes obriga o trabalhador a abrir um MEI, né, então, só para que esteja fraudando, né, esses direitos trabalhistas, não pagando esses direitos trabalhistas. Então, é importante também que o empregado avalie se ele presta serviço, aquele serviço, assim, normalmente, né, que a gente tem das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, 1 hora de intervalo, chega na empresa e cumpre ordens do empregador. Você não está tendo uma figura, né, de autonomia, de um profissional autônomo, de um prestador de serviços, né? Você está tendo aquela figura do empregado. E nós temos também a questão da... Deixa só para a gente entrar, Pode. né, esse tópico que ela está passando, depois nós vamos fazer diversos vídeos específicos sobre isso, né, porque isso está acontecendo muito mesmo, né, então ainda mais que ocorreu uma modificação na legislação, onde as empresas antigamente poderiam somente contratar o meio, né, não poderia contratar o fim, né, então, por exemplo, o hospital, ele fornece serviços médicos, então o hospital não poderia contratar uma terceirização um profissional médico, hoje pode. Só que o que muda muito é vocês poderem entender o que caracteriza o emprego. Se ele tem horário para entrar, horário para poder sair, né? E somente ele presta o serviço, isso não é terceirização, né? Isso tem vínculo de emprego. Então tem que se atentar muito a isso, porque o empregador, por mais que ele pague um pouquinho a mais, ele está tirando o direito do empregado, né? E voltando só um pouquinho antes, doutora, as pessoas têm medo. Entrar com uma ação trabalhista é ruim? Prejudica a pessoa que está entrando com uma ação? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que as pessoas, elas têm muito esse mito, né? Ah, se eu entrar, não vou mais conseguir emprego. Ah, se eu entrar, não vou poder me prejudicar. E não tem nenhum prejuízo, tá? Basicamente, o processo, ele tem a questão de ser um processo com publicidade. Se tem alguma causa que é mais sensível para o empregado, a gente pede o segredo de justiça. Então, quando tem questões relacionadas ao íntimo da pessoa mesmo, às vezes alguma questão de constrangimento, assédio moral, assédio sexual, tudo isso o juiz tem entendido sempre pela descrição, né, sempre por proteger o direito da vítima, então mantém um segredo de justiça. Então, isso é visto realmente como algo do trabalhador buscar aquilo que lhe é devido, né? A gente vende a nossa força de trabalho, então a gente tem que ter o pagamento correspondente àquela prestação de serviços, né? Então, fora que você acaba pacificando também, né? Que se a empresa que está fazendo algo errado, ela passa a fazer o lado certo, senão ela vai ser penalizada sempre por isso. Né? exato, Então, às vezes nem ela sabe que ela está fazendo errado, né? Ou então, às vezes, é um risco que ela assume já sabendo que tá correndo aquele risco. E aí, se o trabalhador não busca os seus direitos, para ela é um ganho ali, um passivo trabalhista que ela deixou de gastar, né? Sempre bom mudar essa visão. Enfim, e aí, seguido, né, das questões relacionadas ao contrato de trabalho, né, tanto as verbas rescisórias quanto o reconhecimento de vínculo empregatício, nós temos também a questão de horas extras, né, que acaba aí tendo também muita incidência. A gente veio ontem, né, de uma data do dia 1º de maio, que é um símbolo de uma luta dos trabalhadores para reduzirem, pasmem, né, uma jornada de 16 horas diária para 8 horas diária, né, que é o que a gente hoje ainda pratica via de regra. Então, nós temos a questão de horas extras muito incidente na Justiça do Trabalho. E ela não aparece só naquela hora que a gente fica até tarde no trabalho, né, ou então que a gente fica a mais. Ela aparece também como tem horas extras. Quando você não faz seu intervalo para almoço, né, não sai para almoçar, às vezes come ali, não pode parar porque está tendo que atender uma demanda do trabalho. A gente também tem as horas extras, quando você não respeita, né, o tempo de final de uma jornada e início de outra, né, a CLT, ela prevê como regra 11 horas de intervalo. Então, se você tem esse intervalo suprimido, via de regra, aquele tempo vai ser computado como hora extra. Temos o adicional noturno, né, então, via de regra, né, as jornadas que se prolongam a partir das 10 da noite são computadas de uma forma diferente, tanto o tempo, quanto existe um adicional sobre esse tempo. Então, as horas extras, ela realmente tem muita incidência, porque normalmente é o direito que é mais violado, né? O trabalhador fica ficando
Ah, mas aí vai compensar no outro dia, não compensa, não tem aquele pagamento. Ah, fui contratado para 6 horas, acabo fazendo 8. Ou existe um cargo de confiança aí que só existe no papel, né? De confiança não tem nada. Isso E tem aí, muito na área bancária, né? Muito mesmo, muito. muito. E aí a Mas, pessoa não recebe aquelas horas extras que faz, fica sobre essa, fica camuflado, né? Cargo de confiança, mas não é um sim, cargo de sim. confiança. Doutora, Então nós temos toda essa questão. Diga. só para a gente deixar um pouquinho claro em relação a alguns tópicos que estão sendo abordados aqui, nós vamos voltar depois com tópicos específicos, que é muita coisa, né? E É só muitas um vezes apanhado aqui, né? o empregador não sabe, né? Como a doutora falou, outras vezes o empregador sabe, ele vai pelo risco mesmo, né? Para ficar com aquela posição, depois eu faço um acordo, é mais barato. E na realidade não é isso, não é mais barato, é mais caro para a empresa, né? Então, assim, nós vamos estar mostrando para vocês aqui, é, é, na medida dos vídeos, né, o que você pode, o que você não pode, que você tem que perguntar, né, inclusive depois trazendo também alguns profissionais de RH, poder tentar entender como que são feitas as contratações, até para poder dar uma dica maior. Né, o objetivo não é sair no ação trabalhista, não. O objetivo é a gente tentar mostrar para todos, para o empregado, para o empregador, que ele tem que fazer de forma correta, né? E se você está com seu direito violado, que você consiga verificar o que está sendo violado, que você possa corrigir, né? E automaticamente você depois tem uma tranquilidade, né? Você saber que você está sendo contratado de forma Exato. correta na empresa. Isso é importantíssimo. Exato. Hoje tem muita figura do compliance, né? Que não é só, né, o para inglês ver, é realmente para que as empresas possam aplicar, vejam quais são os riscos, vejam quais são o que ela pode fazer para melhorar isso, não de uma maneira, né, para prevenir que os empregados entrem na justiça, não é a ideia, é que realmente torne aquele ambiente, né, de trabalho muito mais saudável, né, que as pessoas possam ficar ali, possam ter equilíbrio, possam ter saúde, né, então é muito importante ver por essa ótica também. Bom, e então, só para fechar aqui dos pedidos com maior incidência, eu vou falar do dano moral. Né? O dano moral, ele é dentro, né? Só do dano moral tem muita incidência. A gente está aqui falando do dano moral, que normalmente a pessoa vive de uma situação, acidente de trabalho, né? Tem muita questão de dano moral, ou quando a pessoa vive alguma situação de constrangimento. Então, o assédio moral, o assédio sexual, a jornada excessiva. Hoje a Justiça do Trabalho está muito entendendo que o trabalhador, quando ele tem ele vive no trabalho, né? Então tem aquelas pessoas que basicamente nem voltam para casa, tem totalmente aí prejudicado o tempo com a família, o tempo com os amigos. Então, existe ali um dano existencial que pode ser objeto de reparação na justiça. Então, o dano moral também tem muita incidência, porque ele tem essa gama de causas, né? Então, tem esse ponto a mais do dano moral. Bom, e aí só para fechar também, colocando também como pedido, eu ia terminar no dano moral, mas acho interessante falar dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Né? Então, também são pedidos que têm muita incidência na Justiça do Trabalho, justamente porque às vezes o trabalhador não tem a expertise para saber se o ambiente que ele está é saudável ou não é perigoso. Né? Então, são normalmente, quando você trabalha num objeto, para fazer adicional, para fazer jus, né, o adicional de periculosidade ou insalubridade, depende da perícia técnica. Às vezes o trabalhador ele não tem essa noção, né? Eu trabalho exposto a ruído, a umidade, tem contato com inflamáveis, com explosivos, e aí não tem essa noção. Então, a Justiça do Trabalho, quando esse pedido é colocado a ela, claro que nós fazemos sempre uma pesquisa, mas é colocado um profissional para fazer essa perícia, para ver se aquele trabalhador vai fazer jus, né, vai ter o direito aos adicionais de salubridade e periculosidade. Então, é bem importante que o profissional também esteja atento a isso, né, porque ele pode fazer jus aí a uma porcentagem ou sobre o salário mínimo ou sobre o próprio salário, como é o caso da periculosidade, e que dá uma grande diferença aí computado nos anos do contrato de trabalho. Então, é importante. Maravilha, doutora. E para finalizarmos esse primeiro vídeo, né, que é o primeiro de muitos que estaremos fazendo nesse novo canal, vai aí uma pergunta em relação à data de ontem. A doutora pode explicar como é que surgiu o 1º de maio? Então, 1º de maio, eu falo que ontem, né, dia 1º de maio, é uma data importante, porque nós tivemos, né, a comemoração do Dia do Trabalhador. Eu não gosto nem de falar que é comemoração, né, é realmente uma homenagem
a luta que houve, né, do Dia do Trabalhador, dos trabalhadores, e também nós comemoramos 80 anos de CLT, né? Então, é uma data muito importante, tivemos aí toda essa história, a CLT hoje é um documento forte, né? Ressalvadas as críticas que a gente faz a esse documento, né, que teve aí muitas modificações, mas ele é um documento que vigora até hoje com a maioria das regras sobre direito do trabalho. Então, dia 1º de maio, ele se comemora porque ele é resultado de uma luta dos trabalhadores dos Estados Unidos. É uma data que se comemora em mais de 80 países, e, ironicamente, os Estados Unidos não está entre um desses países, mas ele resulta de uma luta de trabalhadores, de sindicatos que se reuniram e tiveram diversas, estima-se que mais de 1.500 manifestações ocorreram naquele período, e era uma vontade dos trabalhadores, principalmente, lutar pela redução da carga horária de trabalho. Como eu disse, né, basicamente isso que a gente tem na história inteira, né, as empresas querendo deixar os trabalhadores mais tempo trabalhando, e os trabalhadores querendo lutar por uma menor carga de trabalho. Então, nós tinha até um bordão, né, que eles reivindicavam, que era diminuir de 16 horas para 8 horas o trabalho diário sem redução de salário, né? Então, teve isso foi em 1886, que se comemora hoje como uma homenagem a todo mundo que foi, né, que teve aí, que foi morto, que foi prejudicado, que lutou por esses direitos. Então, é uma história muito forte que a gente tem e pouca gente reflete, né, sobre a importância do Dia do Trabalhador. Eu gosto até de tirar isso, o Dia do Trabalho, não é o Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador, né, uma luta dos trabalhadores. Então, e aí também isso teve toda uma influência, claro, pela luta do Getúlio Vargas, que teve a promulgação da CLT em 1943, né, então muitas modificações ocorreram, mas a CLT foi publicada em 1943, sempre com essa também fazendo, né, ratificando essas questões do limite de carga horária de trabalho, com alguns direitos básicos do trabalhador, que é o que a gente tem que buscar, né, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, sem nenhum limite, né, então a gente fechar um pouco os olhos, quando o trabalhador, ele deixa de buscar esses direitos, ele fecha um pouco os olhos, até por essas lutas, né, que ocorreram ao longo de tantos anos. Bacana. Pessoal, é isso aí. É o primeiro vídeo de outros, de muitos que estaremos fazendo no nosso canal. Mandem perguntas, acompanhem, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.